Oi, pessoal, como estão todos? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orações coordenadas. Um conteúdo bem tranquilo, bem fácil. Tá? Nós temos aqui o slide da nossa aula. E aqui nós temos uma solicitação, porque alguns exemplos que eu vou utilizar aqui nessa aula de hoje são exemplos retirados do texto, Aquela Água Toda, que é um texto que está nas páginas 12 a 14 do livro didático de vocês, tá? Então, nós temos aqui um exemplo para a gente compreender um pouquinho o conceito de oração, tá? E também uma definição de coordenadas. Para ser oração, um enunciado tem que ter verbo. E aí vocês lembram que é verbo, né? Aquela palavrinha que indica estado, ação ou fenômeno natural, tá? Uma dica também para que vocês recordem, que é um verbo caso estejam esquecidos de alguma informação com relação a essa classe gramatical, aquela palavrinha lá que a gente consegue conjugar, né? Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Lembraram, né? Então, são muitos verbos. Para ser oração é necessário que tenha verbo. Nós temos aqui uns exemplos que foram retirados desse texto que eu citei para vocês, que está lá na página 12, começa na página 12, tá? Vai até a página 14 do livro de vocês. Tá? E aí o exemplo diz o seguinte: era de novo o verão. Nesse enunciado aí nós temos algum verbo? Sim, nós temos o verbo ser. Era é o verbo ser conjugado no passado. Eu era feliz, era de novo o verão. Tá? Então, aí é o verbo ser conjugado. Então, se tem verbo, tem oração, tá? O menino estava na alegria. Tem verbo aí? Tem o verbo estar. Estar é verbo? Conjuga para você ver. Eu estou, tu estás, ele está, né? Então, é verbo. Nesse caso aí também temos uma oração. Mas aí, nesse caso aí, nesses exemplos que eu acabei de citar, nós vamos ter períodos. Por que período? Porque foi encerrado por pontuação. Tá? Então, veja bem, aqui nós temos dois exemplos de períodos simples. Por que simples? Porque em cada período desses aqui nós temos só um verbo. Então, tem um verbo em cada período, chamamos de período simples. Para analisarmos as orações coordenadas, nós precisamos ter um período composto. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos dois períodos, mas são períodos simples. Então, não se aplica a análise de oração coordenada. Nesses exemplos que nós lemos, era de novo verão, encerrou o período. Período simples, só tem um verbo. O menino estava na alegria. Período simples, só tem um verbo. Já no segundo exemplo, o menino a obedecia. Carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Veja que aqui nós temos um período cheio de verbos. Então, é um período composto. Se é período composto, então nós podemos analisar se aqui há orações coordenadas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar quantos verbos tem aqui para a gente saber a quantidade de orações. Tá? Obedecia, que é um verbo obedecer. Carregava, também é verbo, inclusive eu já marquei aqui nesse slide, né? Carregava é verbo carregar. Pegava também é verbo pegar. E deixava, outro verbo deixar. Se você for conjugar, você consegue conjugar todos eles, tá? Então, são verbos. Nesse caso aqui, nós temos um período composto, tá? É composto por quê? Porque tem mais de um verbo. 1, 2, 3, 4. Temos 4 verbos. Então, aqui é um período composto. Período simples, um verbo só. Período composto, mais de um verbo. Pode ser 2, 3, 4. Se tiver mais de um, é período composto. Certo? Entendido, então, que é uma oração. Certo, professora? Entendemos o que é uma oração. Então, o que é coordenada, então? As orações coordenadas, elas são as orações que são independentes. Elas conseguem sozinhas transmitir a mensagem.
Elas são sintaticamente independentes. Ela tem seu próprio sujeito, seu predicado é completinho. Tanto é que se você concluir o enunciado no predicado, é transmitida uma mensagem completa. Tá? Então, ela é independente nesse sentido, sintaticamente falando, tá? Como é dito aqui. Tá? As orações coordenadas, do ponto de vista sintático, são independentes. Isso porque elas têm seu próprio sujeito, como eu já falei antes, e aqui a gente vê nesse exemplo aqui, né? A mãe suspeitava daquela saciedade. Esses exemplos aqui, como eu disse a vocês, estão no livro, inclusive eu mostrei no slide anterior, vou voltar aqui só para mostrar, né? E esses exemplos estão postos lá na página 18 e 19 do livro, certo? Então, veja, quando eu digo o seguinte, a mãe suspeitava daquela saciedade. É uma oração, tem o seu próprio sujeito, a mãe, tem o seu próprio verbo, suspeitava, e tem o seu próprio complemento verbal, daquela saciedade. Então, ela é independente, só que ela pertence a um período composto, tá? Veja que a oração seguinte, olha, ele nem pedira sorvete, milho verde, refrigerante. A oração seguinte também é independente. Então, olha, ele, sujeito, nem pedira, nem no caso aqui, advérbio, né, de negação, pedira, que é o verbo pedir, sorvete, milho verde, refrigerante são os complementos verbais, os complementos do verbo. Então, veja que essa oração aqui, ela também é independente, sintaticamente falando, né? Do ponto de vista de sentido, elas são ligadas, é claro, porque uma acaba estando relacionada à outra. Como elas são independentes, elas são coordenadas, tá? Então, veja, é oração porque tem verbo e é coordenada porque são independentes. Entendido? Independentes sintaticamente. E aí, a gente vai subdividir as orações coordenadas em sindéticas e assindéticas. Vamos começar aqui na definição das orações assindéticas. A, nesse caso aí, é um prefixo de negação. Tá? Então, uma oração será assindética, uma oração coordenada será assindética quando ela não tiver uma conjunção. Tá? Os recursos utilizados serão as pontuações. O que vai, no geral, separar uma oração da outra será ponto, ponto e vírgula, 2 pontos. Então, elas pertencem ao mesmo período e o final de um e o início da outra será demarcado por essas pontuações. Vírgula, ponto e vírgula ou 2 pontos. Entendido? E aí, olha o exemplo. Insista, persista e nunca desista. Vamos analisar aqui as duas primeiras orações. Nós temos aqui o verbo insistir, é uma oração, né? Persistir é outra oração. E desistir, mais uma oração. Nós temos aqui 3 orações. Vamos analisar uma por uma. Aliás, nesse primeiro momento, vamos analisar as duas primeiras orações. Quando você diz insista, essa oração aí, ela é precedida de uma conjunção? Não há nenhuma conjunção, só há verbo. Então, se só tem um verbo aí, eu já sei que não há conjunção, eu já posso dizer que essa oração aí é assindética, tá? Oração coordenada, assindética. Oração porque tem verbo, coordenada porque ela tem sentido, ela é completa, você consegue compreender a mensagem, né? Se eu dissesse só assim, insista, você consegue facilmente compreender, né? Porque é um verbo cujo sujeito fica oculto e é um verbo intransitivo que não requer o uso do complemento, tá? Então, ela tem sentido completinho, ela está completinha, ela é independente. Insista. Se ela não é precedida de uma conjunção, então ela é assindética. Lembrando que o a é de negação. Nesse caso, aí significa não, ok? Esse prefixo aí significa não. Então, essa primeira oração é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração, professora? Persista. Tem conjunção aí? Não tem.
Então, ela também será assindética. Tá? Não esqueçam que o a significa negação. Assindética. Tá? A terceira oração eu vou deixar pra gente analisar daqui a pouco, tá? Então, a definição de orações coordenadas assindéticas é essa daqui, que elas são ligadas por meio de sinais de pontuação. Quais são as pontuações que fará essa conexão entre as orações coordenadas assindéticas? A vírgula, o ponto e vírgula, 2 pontos e também o travessão. Tá? Voltando aqui nesse exemplo, veja que essa daqui insista, é a oração inicial, né? Ela não inicia com nenhuma conector, com nenhuma conjunção, então ela é assindética. A segunda também não tem conjunção, assindética. Daqui a pouco eu explico direitinho o que é uma conjunção, tá? E aqui a gente tem o exemplo, que inclusive está no livro de vocês. Tá? Vamos analisar aqui, ó. A mãe ia de um quarto a outro, organizava as malas, vamos, dava as ordens, pedia ajuda. Então, quando a gente lê aqui, olha, a mãe ia de um quarto a outro. Cadê o verbo? Ia, que é o verbo ir, tá no passado, tá? Essa oração aqui, ela é precedida de alguma conjunção? Professora, mas cadê as conjunções? Eu não sei nem o que é uma conjunção. Mostro já já. Organizava as malas. Tem conjunção? Também não. Tá? Então, a primeira não teve conjunção, ela é assindética. A segunda não tem conjunção, ela é também assindética. E essa terceira aqui, e essa quarta, professora? São orações intercaladas. Por que elas são intercaladas e não sindéticas ou assindéticas? Porque elas representam a segunda pessoa. Veja que no texto, o narrador fala sobre a mãe, né? Olha, a mãe ia de um quarto a outro, organizava as malas, vamos. Tá? Então, o narrador fala sobre a mãe e, de repente, é como se a própria mãe falasse dentro do texto. Então, ele passa da terceira pessoa para a segunda, de repente. E isso é uma intercalação, é uma fala, é uma voz dentro de um enunciado em terceira pessoa, ok? Por isso chamamos de oração intercalada, que é uma oração na segunda pessoa. Dava as ordens, olha o verbo dar. Agora aqui a oração coordenada assindética, porque também não tem conjunção. E por fim, mais uma oração, olha o verbo pedir. Pedia ajuda. Tem conjunção? Também não. Se não tem conjunção, assindética. Certo? E aí chegamos às orações coordenadas sindéticas. Sindéticas são aquelas que utilizam a conjunção, as que são introduzidas por uma conjunção, certo? Então, veja, olha o exemplo aqui, aquele mesmo exemplo que a gente viu agora há pouco. Insista, persista, nunca desista. Esse aqui, ó, insista, persista e nunca desista. A gente já fez uma análise da primeira e da segunda oração. A primeira oração não foi introduzida por conjunção, por isso ela é assindética. A segunda oração também não foi introduzida por conjunção, por isso é assindética. Já a terceira oração, ela é introduzida por uma conjunção. Qual é a conjunção? I. I é a conjunção que introduz essa oração aqui. Gente, explicando de uma maneira um pouco simples, que a conjunção, né, é uma das classes gramaticais. Todas as palavras da língua portuguesa estão inseridas em uma das 10 classes gramaticais. E uma dessas classes é a conjunção. A conjunção tem a função de conectar, unir, juntar um termo ao outro, uma oração a outra, tá? E elas têm funções específicas. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, eu e você nos damos muito bem. Eu e você. O i, nesse caso, tem a função de juntar esses dois termos. Nesse caso aí, é a unificação, é a conexão de duas palavras, de dois pronomes.
tá? Só que acontece desse conector, dessa conjunção, ligar duas orações, que é o caso das orações coordenadas, tá? Então, quando eu digo assim, olha, eu gosto muito de você, mas não posso aceitar essa situação. Olha, eu gosto muito de você. Gosto é verbo, então aqui nós temos uma oração, tá? Não posso aceitar essa situação é uma outra oração que tem aí o verbo posso, o verbo poder, né? Essas duas orações, elas estão conectadas por uma palavrinha, que é o mais. Mas, nesse caso, é em conector, tá? Então, a gente vai encontrar vários conectores em diversas situações. Esses conectores são as conjunções, tá? Então, as conjunções são as palavras que têm a função de conectar, de ligar, de criar um elo entre termos, entre orações, entre enunciados. Então, veja, as orações coordenadas sindéticas, elas são ligadas por meio dessa conjunção, e as conjunções são várias, tá? Aqui tem uma lista de algumas dessas conjunções. E é conjunção, nem é conjunção, não só. Veja, se você colocar só o não tem o efeito de advérbio de negação. Mas, dependendo do contexto da situação, não só vai ser o equivalente à conjunção, tá? Mas é conjunção, porém é conjunção, ou, tá? Então, no exemplo aqui, quando você diz assim, ou você presta atenção, ou você não entende. Então, nós temos aí conjunção, nós temos duas orações coordenadas sindéticas. Por que sindéticas? Porque as duas utilizaram a conjunção ou. Então, logo, pois, porque, entre tantas outras, tá? Então, são várias as conjunções, essas daqui são algumas. Mais uma vez, o exemplo do livro didático de vocês. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos, remou, e aí a primeira o atingiu, forte. Vejam, estão marcadas aqui, né? Primeira oração, deitou de peito na prancha. Deitou é um verbo, então aqui é uma oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque ela não foi introduzida por uma conjunção. E remou com as mãos. E remou. Essa daqui, remou é o verbo, né? Verbo remar. Essa daqui foi introduzida por uma conjunção. Cadê a conjunção? I. I é conjunção. Se é conjunção, então essa é uma oração coordenada sindética. Remou é verbo. Não tem conjunção, não foi introduzido por uma conjunção. Portanto, assindética, tá? Oração coordenada assindética. Tanto a terceira oração quanto a quarta, né? Que são repetidas. E aí, a primeira o atingiu. E, de novo, olha o I. I não é conjunção, gente? Se é conjunção, opa! Então, aqui nós temos uma oração coordenada sindética. E aqui, né, a gente já viu alguns exemplos lá. É uma atividade para a gente treinar um pouquinho, tá? Lembrando que nesse momento eu quero que vocês tenham compreendido direitinho o que é uma oração coordenada sindética e assindética, tá? Para vocês entenderem bem direitinho o conceito de assindética, que eu disse que o a, e nesse caso, significa não. É um prefixo que significa não, tá? Lembra aí da palavra normal. Normal, vocês sabem o que significa, né? E anormal significa o quê? O a, nesse caso aí, não é um prefixo que nega, né? Anormal é algo que não é normal, tá? É a mesma coisa que acontece aqui com sindética e assindética. É muito fácil de você memorizar, tá? Sindética, você memoriza aí, ó. Sim, tem conjunção. Assindética, você vai lembrar que o a significa não. Assindética não tem conjunção, ok? Não é introduzida por conjunção.
Tá, e aqui pra gente treinar, vamos ler aqui esses enunciados pra gente analisar se é oração, se é coordenada, se é sindética ou assindética, tá? O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. É um período simples ou composto? Lembrando que o período encerra lá no ponto final, né? Opa, então se só encerrar aqui no ponto final, então a gente já sabe que é um período composto, porque tem 1, 2, 3 verbos. Afirma, duvida, reflete. Então é um período composto. Tá? São orações coordenadas? Sim, elas são totalmente independentes. Tem sentido completinho, né? O ignorante afirma. Consigo compreender, né? Tem sujeito, o ignorante, né? Afirma. É o verbo que não precisa de complemento, que é o intransitivo. O mesmo ocorre com os demais. Nesse caso aqui, a gente vai só analisar se elas são sindéticas ou assindéticas, tá? O ignorante afirma. Tem conjunção aqui? Vamos lembrar daquelas conjunções lá que a professora colocou, exemplificou na estante? E é conjunção, não só é conjunção, mas é conjunção, porém, logo, no entanto, porque, pois. Alguma dessas conjunções aparece aqui? Não. Não é antecedida de conjunção. Então, o ignorante afirma é uma oração coordenada assindética. Não tem conjunção. O sábio duvida. Mesma coisa. Também não tem conjunção. Então, é assindética também. O sensato reflete. Idem, a mesma coisa. Não tem conjunção. Oração coordenada assindética. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.